Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. De modo geral, gostei muito do resultado das provas. Eu acho que a nota mais baixa foi um 9. E essa primeira questão, já vou começar logo de início, dizendo que essa primeira questão eu anulei, porque eu escolhi alguns verbos e só depois eu percebi. Escolhi alguns verbos irregulares. E a gente não trabalhou os verbos irregulares, não esses. Acredito que vocês tenham visto algum deles lá no 7º ano. Como, por exemplo, o verbo poder aqui na A, né? Ele é irregular, porque acontece o processo que a gente chama de ditongação, que não existe esse termo no português, que são as sílabas ditongas, né? É quando você acrescenta mais uma vogal, por isso que eles chamam de ditongação, que acontece no verbo poder. Mas essa ditongação que eles chamam só acontece em o, tu, ele, os, elhas, os plural desses. Ele não acontece nem em nós outros e vós outros, ele não muda. Tanto que aqui na B, em vós outros, não acrescentou a segunda vogal, ele continuou normal, porque essa ditongação ela não acontece em vós outros e nos outros. E aí ficou podais. Que aí como é que a gente percebe que aconteceu a conjugação, né? Assim como no português, a gente precisa adequar o verbo de acordo com a pessoa que fala, como aquilo que eu já falei inúmeras vezes. Eu amo, tu amas, ele ama, ou eu amei, ou eu amarei. Então sempre a gente vai modificar depois do radical, que do verbo amar, no caso, seria o AM, né? E a gente só altera o final. Traduxa também a gente não tinha visto. Vaia, que é do verbo ir, e aí não vai ficar ia, né? Ele é trocado totalmente, vira vaia. Podamos, como eu disse, como é nos outros, não existe essa alteração de acréscimo de duas vogais. Cambiais está normal, tene também, ele é regular, né? E agora agas, também ele é irregular. Ele é do verbo ter em outro tempo. Aiam também, do mesmo jeito. Aiam e tengo era o único que dava para fazer. Por isso que eu anulei essa questão, porque na verdade esses verbos aqui irregulares vocês vão ver agora. E aí eu troquei alguma dessas questões. Por isso que ela foi anulada. Mas aí eu acabei explicando um pouco delas, tá bom? E eu acho que mesmo não explicando, algumas pessoas conseguiram responder. Na segunda questão, eu pedia que vocês usassem 3 peças de roupas que estavam na página 3 do livro de espanhol e criassem frases, né? Era pessoal, a maioria conseguiu fazer. E na terceira questão, foi uma das questões assim que eu mais gostei, porque vocês conseguiram atender o que eu estava esperando nessa questão, porque ele é um texto que fala das mulheres que se destacaram na Segunda Guerra, né? E aí eu fiz algumas questões para que vocês pudessem responder a respeito delas. Um minutinho. Eu pedi que fosse feita a resposta em português, porque justamente eu estava explorando aqui o conceito de tradução de vocês. Eu acredito que não seria necessário vocês pesquisarem nada, né? Dava para compreender. E aí por isso eu queria abordar isso. Aí na quarta questão a gente tem assim. Aí na quarta eu pedia que no texto aparece o seguinte questionamento: ¿Te imaginas a um homem ou uma mulher actuando com valentia? Responda esse questionamento e justifique sua resposta, que na tradução desse texto tem. Você imagina um homem ou uma mulher atuando com valentia? A resposta espelho que eu esperava era essa daqui. Culturalmente, esse papel é associado ao homem, né? Que normalmente quando se fala de heroísmo, de valentia, normalmente está atribuído ao homem. O homem, por muito tempo,
ele era visto e considerado como o espelho de força, visto que desde o início as mulheres elas não trabalhavam, e essa força ela estava relacionada muitas vezes em relação ao trabalho. E aí, no entanto, essa reportagem ajuda a desconstruir esse estigma que é disseminado até hoje e que prevalece por conta de uma sociedade machista. Que estigma é esse que é disseminado? Que a força está relacionada ao homem. Então, quando a gente tem uma reportagem que aborda mulheres que foram importantes na Segunda Guerra Mundial, ou seja, um dos momentos históricos mais marcantes do mundo, é uma forma também de exaltar o papel feminino na sociedade, né? Então, a resposta que eu queria era mais ou menos com base nisso aqui, mas muita gente trouxe discussões, não com essas palavras, trouxe discussões muito interessantes. Eu fiquei realmente muito feliz com a resposta de todos conseguiram alcançar aquilo que eu estava almejando, né? Sem falar que eu achei que foi, ao meu ver, era um texto simples, foi um texto bom de se discutir, e aí isso ficou muito mais fácil. E em relação à pontuação, se vocês perceberam que perderam algumas pontuações, foi referente a essas questões, por não conseguir responder aquilo que eu estava pedindo, ou fugir muito. Caso contrário, estou aceitando. Na quinta questão tinha assim: com base no texto, cite 2 motivos pelos quais o jornal BBC resolveu fazer essa matéria. Lá explicitamente no texto tem assim: o fato de as mulheres passarem despercebidas e completar 75 anos da Segunda Guerra. Se eu não estou enganada, apenas uma pessoa conseguiu escrever essa resposta tal qual. Mas eu considerei a resposta da maioria porque traziam essa questão do enaltecimento das mulheres. Tanto que aqui no próprio texto ele vem falar, cadê? Aqui, ó. Com muita frecuencia, o rol de las mujeres durante los conflictos passa despercebido. Por ello, este ano, para comemorar o 75 aniversário do final da Segunda Guerra Mundial, então estava aqui essa resposta, né? Ó, por as mulheres passarem despercebidas e por completar 75 anos da Segunda Guerra Mundial. Esse foi o motivo da escritura dessa matéria. E aí, na sexta questão, tem o seguinte: de acordo com o texto, fale quem foi cada uma das mulheres e o seu papel na guerra, né? Vocês basicamente iriam fazer um pequeno resumo do texto. Aí a primeira era uma espiã britânica, uma capacidade linguística impressionante, e sua função era informar sobre o movimento das tropas inimigas. Isso é a Noor Janati Khan, que é um nome bastante complicado de se pronunciar, né, querida? Ela é da Índia, né? A segunda era a Ludmila Pavlichenko. Ela era conhecida como a Rainha da Morte, né, a deusa da morte, porque ela matou 309 soldados. E a outra era a Nancy Wake, né? Ela é conhecida porque tinha abandonado a escola e ela conseguiu um trabalho na França como periodista. Ela tinha uma capacidade muito boa de escrever o egípcio antigo, por isso ela era muito conhecida. E na sétima questão, que eu pedi para que vocês exponham sua opinião a respeito da importância dessa reportagem, o que você achou dela. A maioria falou realmente dessa relação achou super interessante, porque raramente a gente vê falar de mulheres que foram importantes em momentos históricos. Achou interessante porque teve esse foco feminino, de as mulheres fazerem papéis que normalmente são associados aos homens. E aí vocês citaram algumas dessas questões. E a 8, qual das mulheres mais chamou a atenção e por quê? Foi totalmente pessoal, né? E aí eu não vou expor aqui. De modo geral, eu achei que a prova estava muito boa. Não sei vocês. Se vocês puderem comentar depois lá no grupo o que acharam, se teve alguma dúvida, se quiserem fazer algum comentário, vocês podem mandar lá no grupo, tá bom? Agora, pessoal, logo em seguida, coincidentemente, o erro da nossa prova é o conteúdo do nosso segundo bimestre, né? Que são os verbos irregulares no presente do subjuntivo.
aí no livro de vocês, abram aí na página 16. Aí vocês vão pausar o vídeo, vão pegar o livro e depois vocês continuam, tá bom? Na página 16, a gente tem verbos irregulares, né? Verbos que têm irregularidade própria em presente de subjuntivo. Nele, vocês vão encontrar alguns verbos que são irregulares. Como é que a gente sabe que um verbo é irregular? Quando é necessário fazer alguma alteração, além dessas que a gente faz no final. Por exemplo, nós outros, nós sabemos que termina com amos. No vós outros, sabemos que termina com ais. Eles, elas e os tedes, a gente sabe que termina sempre com a vogal e com N, né? E o tu, o tu sempre termina com S, a vogal e o S. E o yo sempre com O ou A. Essas aqui são as alterações normais dos verbos regulares. Quando acontece alguma alteração além dessa, como no começo do verbo, como trocar letra, como aumentar letra, a gente chama de verbo irregular. Irregular porque ele não segue essa regra dos outros que só tem essa modificação no final. Entenderam? Se não, pede para explicar de novo, tá bom? E aí, por que esses são irregulares? Porque, por exemplo, no verbo caber, que é o mesmo de encaixar, além da alteração do fim, que seria o a s, a, amos, ais e an, a gente também vai ocorrer também a mudança do C pelo que o é. Percebam aí, ó, o K vira que o é. Aí fica eu que cuepa, tu cuepas, eu, eles te cuepa, nosotros quepamos, vosotros quepais, eles ustedes quepam. E aí também no verbo haver, embora pareça muito com o verbo haver, em alguns momentos, em pouquíssimos momentos, ele vai se comportar como o verbo haver, mas ele aí é o verbo ter, totalmente diferente, né? O que a gente chamaria de falso cognato. Ele não parece com a escrita do português, né? O verbo haver significa o verbo ter, que aí no subjuntivo é como se fosse o tinha, presente do subjuntivo, tá bom? E aí, como eu disse, além das alterações do final, ele vai ele vai acrescentar o Y, na verdade, né? Vai trocar o B pelo Y. Em todas esse aí, a alteração é o acréscimo do Y. Você tira o B e coloca o Y. No verbo saber, a gente vai ter a troca do SAB pelo SEP, né? Que aí fica se eu sepa, tu sepas, ele sepa e assim sucessivamente. No verbo ser, a gente vai ter a alteração do R sendo substituído pelo A, né? Fica seia, ao invés de ser, fica seia. Tu seias, ele, ceia, ceamos, ceais e ceiam. O estar acontece a troca do A pelo E acentuado. E o I, totalmente diferente, ele acontece, não é uma substituição, né? É uma troca total. Toda vida que a gente encontrar vaia, significa eu fui, tu foi, ele foi, e assim sucessivamente, né? Ou no sentido de venham, né? Eu vim, como aqui no exemplo da A, na primeira questão, vocês irão conjugar esses verbos de acordo com as pessoas, né? Os pronomes, aí depende do eu, tu, ele, nós outros, vos outros. E ficar atentos também qual é o verbo irregular, porque vai acontecer uma alteração. Que aí ele diz assim, es necessário que los estudiantes a la biblioteca para estudar. O verbo é ir, então a gente sabe que a gente vai usar uma das conjugações com a palavra vaia, né? E aí a primeira coisa que a gente faz em uma frase é identificar qual é o pronome. No caso, você está falando dos estudantes, no plural, é ellos. Aí vocês vão lá na tabelinha e veem como é que a gente conjuga o ellos com o verbo ir, que fica vaia, né? V-A-Y-A-N. E aí vocês vão fazer isso no restante das questões, tá bom? Aí para casa, vocês vão responder
a primeira questão da página 16 e até a terceira da página 17, tá bom? Pessoal, se houver alguma dúvida, pode perguntar pelo grupo, que é mais fácil eu responder, né? E as respostas, lembrando que é pelo Clipe Escola. Qualquer dúvida também em relação à nota, podem mandar mensagem.